dúvidas, levanta ideias, e juntos a gente vai construindo uma ideia, e cada vez ela tem que ser mais elaborada, não tem um ponto final, né? Para mim, o conhecimento ele é dinâmico, e a psicanálise também tem que ser dinâmica, né? Mas essa pergunta do porquê a psicanálise, olha, como eu falei ontem um pouquinho, acho que quase estava todo mundo aqui, antes de eu perguntar para o Denis, por sinal, maravilhosa a apresentação dele ontem, né? É uma pergunta que sempre está me acompanhando. Por que a psicanálise, né? Porque são tantas terapias, tantas alternativas, né? Por que alguém escolheria a psicanálise? Então, eu fiz aqui um rascunhozinho para não me perder. Espero não demorar muito na transmissão e vou ficar aguardando ansiosamente as perguntas no final para a gente aprender juntos, tá bom? Então vamos lá. Essa pergunta ela atravessa mais de um século de debates clínicos, filosóficos, culturais e científicos, né? Não se trata apenas de fazer uma pergunta, indagar a utilidade de um método terapêutico, entre outros, mas de interrogar uma forma singular de compreender o sujeito. O sofrimento psíquico e a experiência humana em sua profundidade histórica, simbólica e afetiva. A psicanálise nasce no final do século XIX, a maioria já sabe disso, como resposta a impasses da medicina e da psicologia da sua época, né? Na época não tinha, né, nesses campos um saber que abarcasse tudo que a psicanálise abarca, tornando-se então um saber crítico sobre a cultura, a linguagem, o desejo e o mal-estar na civilização, ou na cultura, como eu prefiro. Freud, fundador da psicanálise, ele afirma que sua descoberta fundamental foi a existência de processos psíquicos inconscientes que influenciam decisivamente a vida do sujeito, mesmo sem seu conhecimento consciente. E aqui é um ponto importante que a gente fala muitas vezes, Freud inventou o inconsciente. Não, já era falado, já muita gente comentava, mas ele colocou como a existência de processos psíquicos em algum lugar que não o consciente, e ele nomeou de inconsciente, fora do consciente. Na interpretação dos sonhos, que é o livro base da nossa psicanálise, ele sustenta que o sonho é a realização disfarçada, né, maquiada, de um desejo reprimido, indicando que o sofrimento psíquico possui uma lógica própria e um sentido que pode ser interpretado. É lógico que eu sempre falo que a gente espia o inconsciente através dos sonhos, dos atos falhos, dos xistes, mas a gente não consegue vê-lo e entendê-lo, porque se isso acontecer, ele passa a ser consciente, deixa de ser inconsciente. Responder essa pergunta ao porquê da psicanálise implica, portanto, articular sua origem histórica. Eu fucei bastante nisso. Seus fundamentos teóricos, sua ética clínica e sua relevância contemporânea. Em um mundo marcado pela aceleração do tempo, pela medicalização do sofrimento e pela exigência constante de desempenho. A psicanálise insiste em um ponto incômodo. Há algo no sujeito que não se reduz ao comportamento observável, aos diagnósticos padronizados e às soluções rápidas. Acredito que por aqui a gente já poderia até parar, gente, porque aqui tem bastante material para a gente pensar. Vocês imaginem só, não é redutível o sujeito a um diagnóstico, a um comportamento observável e com isso deduzir isso ou aquilo, ou as soluções rápidas. Não é o que a psicanálise tem como base de análise do sujeito. A origem histórica da psicanálise, né, surge lá na Viena, no final do século XIX,
E naquele momento, Viena e o mundo, né? Viena era o centro do mundo naquele momento, cultural, intelectual, né? Faculdades excelentes por ali. Mas estavam passando por transformações sociais, científicas e culturais profundas. A medicina avançava no conhecimento anatômico e fisiológico do corpo. Até há pouco tempo atrás, eles não podiam abrir corpos, coisas assim, então não se conhecia muito o que tinha lá dentro, como que era, como que não era. E eles começaram a achar origem de cada doença, origem de cada problema humano. Morria alguém com alguma moléstia, eles iam abrir para investigar como que tinha ficado lá aquela parte do corpo. E isso estava trazendo uma revolução muito grande no campo da psicanálise, no campo da medicina. E alguns quadros, eles não encontravam uma origem fisiológica, especialmente a que eles chamavam na época de neuroses. Sintomas que geravam essa neurose, né? Paralisias, dores, desmaios e perturbações da fala apareciam sem causa orgânica identificável. Eles não achavam a origem fisiológica desse desequilíbrio naquelas pessoas. Freud, então, médico neurologista, ele começa por aí, começa a trabalhar atendendo vários tipos de pacientes, mas principalmente aquelas que eram reconhecidas como histéricas. Depois ele mesmo definiu que histérico também pode ser o homem. Na época se nomeava histérica só mulher. Hister, por sinal, é uma raiz de útero. Então era alguém com um problema no útero. Então, como que o homem pode ser histérico? Isso já foi uma preocupação na época, mas que a origem da palavra histérica é lá dos gregos. Ela é muito antiga e só muito depois que foi levado a histeria a ser também masculino. E ele começa a trabalhar com elas e ele colaborava muito com o Joseph Breuer, que era um médico que foi um pouco padrinho dele. No começo, Freud tinha muitas dificuldades financeiras e Breuer ajudou muito ele. Percebeu que esses sintomas estavam ligados a experiências psíquicas carregadas de afeto. Em estudos sobre a histeria, Freud afirma que os histéricos sofrem de reminiscências. Eu gosto dessa palavra, é uma palavra bonitinha, reminiscências, indicando que acontecimentos do passado, não elaborados psiquicamente, retornam sob a forma de sintomas. Então, olha só, aquilo que nós vivemos e não demos conta de elaborar suficientemente, retorna em nós de alguma maneira, normalmente sob a forma de sintomas. Normalmente, na maior parte das vezes, no corpo físico. A partir dessa constatação, então, Freud desenvolveu a hipótese do inconsciente, introduzindo uma ruptura decisiva com a psicologia da consciência, que até então se levava nos estudos. A psicanálise, desde sua origem, questiona a ideia de que o sujeito é plenamente transparente a si mesmo, inaugurando uma nova forma de escuta e de compreensão do sofrimento humano, centrada na história singular de cada indivíduo. Essa palavra singular eu vou repetir algumas vezes, porque isso é muito importante. Não tem como nós, psicanalistas, adotarmos um manual de tratamento, porque cada indivíduo que aparece na nossa clínica é um ser singular com necessidades especiais. O inconsciente, então, se torna um eixo fundamental e um dos pilares da psicanálise. Diferentemente de concepções filosóficas anteriores, o inconsciente freudiano não é apenas aquilo que está momentaneamente fora da consciência, como se falava até então, mas uma instância psíquica dotada de dinamismo próprio. Freud afirma de modo categórico: os processos psíquicos inconscientes são em si mesmos plenamente reais. Olha só que interessante.
ele nomeia, né, aquilo que ele não consegue achar um CEP, vamos falar assim, ele nomeia como instâncias. Ele não tinha um local no corpo físico para falar dessas manifestações, então ele coloca como uma instância. E ele coloca claramente que esses processos psíquicos inconscientes, eles são plenamente reais, por isso que produzem sintomas, por isso que, de uma maneira indireta, quando não bem elaborado, provoca todos esses sintomas. O inconsciente, ele se manifesta ainda em lapsos de memória, atos falhos. Atos falhos, acho que quase todos nós aqui já cometemos. E nos sintomas de maior gravidade, como paralisias, tremores e assim por diante. Em psicopatologia da vida cotidiana, Freud mostra que erros aparentemente banais revelam intenções inconscientes, afirmando que não existem lapsos acidentais. É engraçado que quando a pessoa é pega, né, num ato falho, numa falha da sua fala ali, não, foi sem querer, mas a pessoa fica até toda, perde o rebolado, né? Por quê? Porque ela sabe que ali vazou alguma coisa. Assim, a psicanálise revela que o sujeito diz sempre mais do que pretende dizer. Ele tem uma fala nas entrelinhas, ele fala além da fala, e aí que entra toda a ideia lacaniana de linguagem, que eu acho que complementa bem esse conceito. Na escuta clínica, como reforcei para vocês no começo, a singularidade do sujeito tem que ser o nosso norte. A gente tem que não ter juízo de valores sobre quem aparece para nós atendermos. Não importa quem seja, não importa a roupa que usa, não importa, nós não podemos adotar nenhum juízo de valor. Nós temos que valorizar radicalmente essa singularidade do sujeito. Freud rompe com modelos médicos baseados apenas na observação externa e introduz uma clínica fundada na palavra. Sobre o início do tratamento, que é um texto de 1913, ele afirma que o método psicanalítico exige que o paciente diga tudo o que lhe ocorre, mesmo aquilo que pareça irrelevante ou sem sentido. Ou seja, ele está querendo tirar do consciente, ele quer olhar nas entrelinhas da fala, ele quer analisar aquele sujeito naquela parte que o sujeito não dá conta, não tem consciência, não domina o que tá passando por ele. Então, por isso, precisamos falar livremente. A técnica da associação livre inaugura uma ética da escuta. O analista suspende julgamentos morais, expectativas normativas, nós não podemos adotar nada disso, permitindo que o discurso do sujeito revele suas próprias coordenadas inconscientes. Essa escuta não busca adaptar o indivíduo a padrões sociais pré-estabelecidos, mas possibilitar que ele reconheça os determinantes de seu sofrimento. Nós não vamos escutar o paciente com a intenção de botar ele num padrão que a gente adote como correto. Muito pelo contrário. Nós temos que analisar o sujeito e esse sujeito, no conjunto da obra dele, na cultura que ele está inserido, nós temos que analisar somente os determinantes que levam ele ao sofrimento. Freud enfatiza que cada análise é única, pois cada sujeito constrói sua neurose a partir de uma história singular. Olha esse singular aí, eu estou repetindo várias vezes, porque eu realmente considero isso essencial. Em conselhos aos médicos sobre o tratamento psicanalítico,
ele adverte que a aplicação mecânica de técnicas compromete o trabalho analítico, pois o tratamento deve ser ajustado à individualidade do paciente. Hoje a gente vê, principalmente nas terapias cognitivas comportamentais, a vontade de colocar a pessoa nesse manual, né? Colocar uma aplicação mecânica de uma técnica, tentando levá-lo a enquadrá-lo numa CID qualquer lá e, a partir dali, fazer um tratamento. Particularmente, eu acho que a gente pode fazer uma análise e chegar até um veredito do sujeito para nós, mas nunca expressar isso para o paciente. A gente tem que só criar nossa linha de atendimento e trabalhar nessa linha de atendimento, mas deixar o indivíduo cada vez mais livre na sua fala. O sofrimento psíquico, né, trazendo um pouco para o nosso cenário contemporâneo, que é marcado por um aumento enorme de diagnósticos, depressão, ansiedade. Nós estamos com recordes. Os remédios mais vendidos hoje no Brasil são para controle de depressão e ansiedade, e outros transtornos também, né? Na psicanálise, ela propõe uma leitura que vai além da causalidade estritamente biológica. Veja, eu estou querendo marcar esse ponto. A psicanálise não pode entrar no jogo desses diagnósticos. A gente precisa realmente deixar a pessoa mais livre. Há pouco tempo chegou um paciente para mim, eu falei, o que traz você aqui? Ele falou assim, eu sou ansioso. Aí eu levantei, estiquei a mão para ele, falei, eu sou o Alain, né? Apertei a mão dele, e você é o ansioso. Tá, joia. E o que mais você vem aqui? Porque ansioso é seu nome, você se incorporou da ansiedade, eu falei, eu não uso o tempo do verbo ser no ser, você é. Eu não tenho muito como te ajudar nessa ansiedade. Agora, se você falar que você está ansioso, a gente pode trabalhar, né? Vamos mudar um pouco esse verbo ser, né? Lógico que eu encontrei espaço para brincar assim com ele, e ele começou a entender que realmente ele está ansioso, ele não foi a vida inteira ansioso, e se assim foi, ele pode entender essa ansiedade, de onde ela vem, quais são suas origens, quando ela começou, e assim a gente buscar um entendimento das aflições dele. Freud nunca ignorou a dimensão orgânica, que também é uma preocupação que nós temos que ter. Quando alguém vem reclamando de uma dor comigo, fisiológica, nossa, eu estou com muita dor de cabeça. Eu pergunto na hora, você já procurou um neurologista? Porque nós temos que tirar da concepção biológica, nós temos que perguntar para esse paciente se realmente ele não está com problema neurológico. A gente tem que tirar da frente o biológico, para daí analisar esse sofrimento como um sofrimento de origem psicológica. Freud nunca ignorou essa dimensão, né? Nunca. Mas ele insistiu que ela não esgota a compreensão. E além do princípio do prazer, ele introduz a noção de repetição, mostrando que o sujeito muitas vezes se vê compelido a reviver experiências dolorosas. Então, quando a gente começa a escutar o paciente, uma vez, duas vezes, três vezes, naquela escuta, você começa a perceber comportamentos repetitivos, você começa a ter aquela noção que é um lugar que ele sempre está visitando. E a gente tem que começar a investigar essa repetição. Muitas vezes é ali que a gente percebe, né, a origem de algum comportamento que leva ele a algum tipo de transtorno. Mas, apesar de tudo isso que nós estamos falando, nós não podemos deixar de lado a ética. A prática psicanalítica é sustentada por uma ética específica da psicanálise, né, que se distingue tanto da moral religiosa, não é a mesma,
quanto das normas adaptativas da psicologia do comportamento. Então, é uma ética da psicanálise. Freud concebe a ética da psicanálise a partir do reconhecimento do conflito psíquico como constitutivo do sujeito. Então, a ética é baseada inteirinha nesse ponto, né? Como que o sujeito, o conflito que tem psíquico na constituição de cada um de nós. E ele vai buscar isso de várias maneiras na sua obra. Em O Ego e o Id, hoje a gente já pode encontrar traduções, né? O eu e o isso, mas vamos manter no meu texto aqui, que ainda o ego e o id, o ego e o id. Ele descreve a complexa relação entre as instâncias psíquicas, mostrando que o sujeito está permanentemente atravessado por exigências contraditórias. Não há, portanto, um ideal de harmonia plena a ser alcançado. A ética psicanalítica consiste em sustentar o conflito sem recorrer a soluções ilusórias. Eu invento umas palavras com meus pacientes e alguns anos atrás eu comecei a falar que todos nós somos perturbados. E eu me colocando junto, lógico, né? Falei, todos nós somos perturbados. Alguns mais, outros menos. O dia que a gente parar de se perturbar, nós estamos mortos. Se tiver o corpo vivo ainda, a alma já morreu, porque não tem mais o que fazer na vida, né? A gente precisa estar nesse ponto de perturbação. E da onde vem esse ponto de perturbação? Essas instâncias nomeadas por Freud, lembre que isso são instâncias pedagogicamente nomeadas por Freud, elas sempre estão em certo conflito, né? O super-eu da minha formação, daquilo que me trava, que me controla, que me normatiza, o id pulsional que me empurra para fazer isso, me empurra para fazer aquilo, e o ego, eu aí que tenta administrar toda essa bagunça, sendo ele também um perturbado, como eu estou acabando de brincar. Então, realmente, nós desenvolvermos um conceito ético para atender é essencial. Acredito que é a base para quando a gente começa a se constituir como psicanalista. Logicamente, para Freud também, a psicanálise saiu do consultório, né, saiu da clínica e se estendeu, né, para os conflitos individuais na sociedade. E ele traz que esses conflitos estão extremamente ligados à organização da cultura. Quando nós nascemos, nós somos arremessados numa cultura, né? Nós somos lançados num meio cultural e nesse chegar nessa cultura, a gente, queira ou não queira, a gente acaba sofrendo muita interferência. Então, aqui vem aquela pergunta do ovo à galinha, né? Eu sou mais perturbado porque a cultura me fez perturbado, ou eu sou perturbado porque eu perturbo a cultura, né? Então, eu não sei quem que perturba primeiro, eu, a cultura que eu tô, ou a cultura que me perturba. Como a gente é um mamífero muito dependente nos primeiros anos de vida, eu acredito que a cultura nos perturba primeiro. Mas assim que a gente se vê com ego em condições de luta, a gente começa a perturbar a nossa cultura e, às vezes, de uma forma bem intensa. Em Totem e Tabu, né, que eu acho que é um dos principais textos de Freud da sociedade, ele analisa a origem simbólica das interdições sociais, mostrando que a vida em comunidade exige renúncias pulsionais fundamentais. Olha, dificilmente a gente não renuncia, né? Nossas pulsões. Para viver em sociedade, eu acho que é impossível. Se eu quiser dar vazão a todas as minhas pulsões, ninguém vai me aturar. Então, a gente precisa renunciar muitas pulsões e a gente gostaria que o outro também renunciasse, mas isso já não está na nossa alçada de controle. Então, a gente tem que aprender a lidar com
a falta de controle das pulsões alheias e domar as nossas pulsões. É quase que no nível de... Vocês acham que eu estou errado em falar perturbados? É isso aí, são perturbados. Esses dias até eu escrevi um texto sobre isso, porque eu chamei o neto de um senhor de perturbado, mas porque eu gosto dele. E eu acho que ele sempre está buscando coisas novas, ele está lendo, ele me traz ideias. E eu falei, nossa, seu neto é um perturbado. Nossa, pronto. Ele se ofendeu, mas não falou para mim. Foi contar para o pai do menino que eu estava chamando o filho do menino, o menino de perturbado. Aí o pai foi tirar satisfação com o menino porque que eu estava chamando ele de perturbado. O que eu estava vendo nele que eu nomear. Nossa, aí eu escrevi o texto, mandei para o menino, falei, agora mande para o seu pai, por favor. Porque pelo menos eles vão entender meu ponto de vista. A gente, às vezes, hoje em dia, está nesses mimimi, a gente tem que explicar até as brincadeiras, né? Mas, infelizmente, é o mundo das renúncias pulsionais. Essa reflexão atinge seu ponto mais elaborado. Eu sou um fã do mal-estar na cultura. Eu já li vários livros que comentam o mal-estar na cultura e acredito que está ali uma grande colaboração de Freud para a psicanálise, vamos chamar assim, da sociedade, e que é um livro que continua atual. Quer dizer, nós não mudamos muito desde que Freud escreveu o livro. Ele afirma, né, nesse livro, que a vida é comum, só se torna possível mediante sacrifícios pulsionais. Então, ele deixa claro isso, que não tem outra forma. Se eu quero ter uma vida comum com alguém, é através de sacrifícios pulsionais. E é difícil, porque uma pulsão é algo que nos empurra a fazer. Então, se algo nos empurra a fazer, eu controlar isso que me empurra, é uma luta diária. A psicanálise continua atual? Olha, apesar das críticas que recebe, né, desde a sua origem, a psicanálise sempre foi criticada. E eu faço palestra desde menino, né? E eu lembro que na primeira palestra que eu fiz, eu tinha 16 para 17 anos, e apareceu um grupo de pessoas mais velhas para me julgar na palestra. E eu acabei a palestra e todos se levantaram. Você não pode falar desse jeito, você não pode fazer isso, você não pode dar esse exemplo. Mas me criticaram de todo jeito. E o senhor que estava me apadrinhando ali para eu começar minhas palestras, ele falou, Alain, não desanime, meu querido, não desanime, esse pessoal é crítico mesmo, né? Eu falei, eu desanimar? Agora que eu estou animado, porque se eles não tivessem gostado, eles não tinham vindo aqui apontar o que eu não podia fazer. Eles tinham virado e ido embora. A partir do momento que eles estão aí me criticando, é porque eles querem me ver fazer outra vez. Então eu vou continuar, eles que me aguentem agora. E realmente não parei mais, e até hoje continuo fazendo isso. Mas ela é atual justamente porque ela é criticada, né? E ela nunca parou de ser criticada, e essa crítica é uma crítica construtiva. É lógico que tem críticas negativas que surgem também, mas a crítica interna, quando bem falada e com vontade de, não de destruir, mas com vontade de aprimorar, ela é muito importante para todo campo de conhecimento, né? Freud já antecipava essas críticas. Ele afirmava que a psicanálise não oferece uma visão de mundo fechada, mas um método de investigação do psiquismo, ou seja, é um método, não é não tem um manual assim, 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 assado, 1, 2, 3, 4. Você vai fazer aquele trabalho. De que maneira? Vai fazendo. Você vai fazendo. E por isso que a gente, para permanecer no trabalho, tem a nossa análise pessoal, tem a nossa supervisão. Eu tenho um supervisor praticamente particular que a gente troca muitas ideias hoje.
Ele era meu analista, daí a gente começou a ficar muito amigo e hoje a gente faz a supervisão do outro, assim, a gente vai trocando muitas ideias dos atendimentos. E ficou um bate-papo gostoso, né? Porque a gente aceita a crítica, escuta e, de repente, vale a pena alguma coisa daquela no atendimento, porque cada dia chega um paciente novo, com necessidades novas. Em um contexto que hoje nós vivemos, marcados por uma aceleração das pessoas, do tempo, né, pela busca de soluções rápidas, eu gosto de deixar claro já no começo, falar, olha, a psicanálise não é um atendimento rápido, é um atendimento que leva tempo, né? E então, se você quer uma pílula mágica, uma varinha mágica, e tudo volte ao que você acha que tem que voltar, não é na psicanálise. Porque ela precisa de um tempo de fala, de um tempo de escuta, e isso, para cada pessoa, de um ritmo. Né? Eu tive uma paciente que, por 16 sessões, repetiu a mesma história para mim, com ponto e vírgula. Eu já estava ficando cansado daquela história, mas ela chegava, começava a contar aquela história e ia na mesma história. Eu não lembro se é a 16ª ou a 17ª sessão, ela começa a contar a mesma história, só que naquela história ela fala, minha irmã, ela não tinha citado a irmã em nenhuma das outras 16 vezes. Eu falei, por favor, repete essa parte que você acabou de me falar. Quando ela foi repetir, ela já não falou da irmã outra vez. Eu falei, não, você não repetiu, porque você tinha falado da sua irmã. Não, eu não falei da minha irmã. Ficou assim meio agressiva comigo. Eu falei, olha, eu tô aqui te ouvindo, eu conheço a história e você citou a sua irmã. O que sua irmã tem com isso? Nossa, ela caiu num choro convulsivo que tinha vazado. Então, eu precisei de uma escuta de 16 sessões da mesma história para a gente chegar num extravasar do que ela estava trazendo. E foi ali que começou a nossa análise de verdade. Então, não dá para ser rápido. Freud destaca que o trabalho analítico exige paciência e continuidade, pois lida com processos psíquicos profundos, resistentes à mudança. E além de resistentes, a gente tem que tomar muito cuidado de tirar a escora que está sustentando a pessoa também. Às vezes a pessoa está caminhando com uma escora, né? Sabe aquelas escoras de construção que é colocada até o concreto secar? Ele está com uma escora. Se você tira o concreto, de repente não está bem seco para se sustentar e desmorona na casa inteira. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes aquilo que a gente vê, que a gente gostaria, do nosso ponto de vista, de tirar, é a sustentação inteira da pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses processos psíquicos mais profundos e muitas vezes resistentes à mudança. A atualidade da psicanálise reside, portanto, em sua capacidade de acolher a complexidade do sujeito, reconhecendo suas contradições e limites, sem reduzi-lo a diagnósticos ou protocolos padronizados. A psicanálise contribui de modo decisivo para a formação de um pensamento crítico, ao introduzir a desconfiança em relação às evidências imediatas. Freud adverte que o eu não é senhor em sua própria casa. Ele afirma que o ego não é o mestre em sua própria casa, em sua própria morada. Essa afirmação possui consequências profundas para a compreensão da subjetividade moderna. Então, nós não podemos abrir mão desse pensamento crítico como analistas. Nós vivemos numa sociedade, numa cultura que está em constante transformação. Então, nós temos que ter um senso crítico desenvolvido, sim, e bem desenvolvido. Ao mostrar que o sujeito é atravessado por forças inconscientes, a psicanálise questiona ideais de autonomia absoluta e de racionalidade plena,
essa crítica não visa enfraquecer o sujeito, mas torná-lo mais responsável por aquilo que o determina. Ou seja, você falar para uma pessoa que é extremamente irracional, que ele não tem consciência de todas as suas decisões, ele fala, não, imagine, eu tenho sim, eu sei tudo que eu estou decidindo. Ninguém sabe. Existem muitas forças que são envolvidas nas nossas tomadas de decisão. No campo da educação, da cultura e das ciências humanas, a psicanálise oferece instrumentos para problematizar discursos normativos, como eu já falei 3 vezes. Isso é uma coisa que eu venho muito preocupado na clínica, né? Muita gente, às vezes, me procura, o meu médico mandou eu procurar alguém que faz TCC. Você faz TCC? Terapia Cognitiva Comportamental. Eu falei, não faço. Posso oferecer uma outra opção para você? Então eu vou com um jeitinho colocando as ideias da psicanálise. Ao invés de promover a adaptação à crítica, ela convida a reflexão sobre o desejo, o poder e a ética. Há limites para a psicanálise? Olha, discutir seus limites, gente, não é negar ou desqualificar a psicanálise, mas eu acho que é situá-la de maneira mais rigorosa, reconhecendo tanto sua potência quanto suas fragilidades. Uma das críticas que eu mais escuto à psicanálise refere-se justamente à duração do tratamento. Tem um texto do Freud em Análise Terminável e Interminável. Ele admite que toda análise encontra obstáculos que não podem ser completamente superados, uma vez que certos conflitos são estruturais e fazem parte da própria constituição psíquica do sujeito. Esse reconhecimento coloca um limite claro às promessas de cura total e reforça a ideia de que a psicanálise não visa eliminar todo o sofrimento, mas transformar a relação do sujeito com o sofrimento. Então, não é que ele vai ser eliminado, como ele vai lidar a partir da análise com os próprios sofrimentos. Essa é a nossa intenção. Também há uma crítica a esse estatuto científico da psicanálise, né? Chamar a psicanálise de ciência. Freud jamais pretendeu submeter a psicanálise aos mesmos critérios das ciências naturais. Seu objeto de estudo, o inconsciente, não se apresenta como fenômeno observável diretamente, mas como algo que se manifesta por meio da fala, dos sonhos, dos sintomas e dos lapsos. Então, trata-se de um saber interpretativo cuja lógica é muito diferente da experimentação laboratorial. Ou seja, não dá para a gente analisar num laboratório o comportamento humano, porque cada um tem o seu comportamento. E ele não é repetitivo, então não dá para a gente colocar no laboratório, vamos ver se vai acontecer outra vez, vamos ver se eu falar isso, vamos ver se a pessoa falando isso, se ela sonhar com aquilo, ela teve aquilo. Não é desse jeito. Outro problema que é apontado é a verificabilidade e da generalização, ou seja, Freud ele reconhece essa limitação ao afirmar que cada análise é única e que os sintomas não obedecem a uma lógica padronizada. A psicanálise trabalha com o particular, não com leis universais do comportamento. Essa característica, embora seja uma de suas forças, também constitui um limite quando se exige dela respostas generalizáveis ou aplicáveis em larga escala. Há também críticas culturais. Freud não propõe uma visão fatalista, mas crítica, ao evidenciar as ilusões culturais de felicidade plena. A psicanálise desmonta ideais normativos que produzem culpa e sofrimento. Ainda assim, esses posicionamentos críticos são frequentemente mal interpretados como resignação. Não é isso. No âmbito filosófico, a psicanálise também foi criticada por sua concepção de sujeito descentralizado, atravessado por forças inconscientes. Ao afirmar que o eu não é o senhor de sua própria casa, Freud abala concepções clássicas de autonomia e racionalidade, o que gera resistências, especialmente em tradições filosóficas mais racionalistas.
Há alguns limites históricos também, conceituais, né, que se refere ao caráter historicamente situado em algumas formulações freudianas. Certas concepções sobre sexualidade, gênero e família refletem o contexto cultural do início do século XX e não podem ser aplicadas de forma crítica na contemporaneidade. Esses limites históricos exigem leitura crítica e atualização conceitual. No entanto, descartá-los integralmente implicaria perder o núcleo teórico da psicanálise, centrado na noção de inconsciente, desejo e conflito psíquico. A tensão entre tradição e atualização constitui um desafio permanente para o campo psicanalítico. A gente não pode, não tem que adotar o Freud como um livro sagrado, de forma nenhuma. Mas ele é a base para nosso campo psicanalítico. Se a gente abrir mão dos pensamentos freudianos, a gente vai ter que inventar outro campo, né? Outro nome, porque a psicanálise é baseada em Freud. Eu, inclusive, porque psicanálise aqui hoje, procurei só usar referências freudianas. Existem também as críticas internas, a psicanálise, já estou acabando, viu, gente? Existem também críticas internas à psicanálise. Ela também vem dentro do nosso próprio campo, né? Freud manteve divergências teóricas importantes com alguns de seus colaboradores. Por exemplo, Ferenczi, que nós aqui estamos aprendendo a conhecer, estamos aí nos apropriando das suas formulações. Mesmo com Jung, ele foi, nas suas discussões, ele foi levado a escrever muitos textos, né? Então, essa divergência não é um rompimento, não precisa ser um rompimento, precisa ser analisado como um ponto de vista necessário para crescimento. Essas críticas revelam um limite estrutural, a dificuldade de manter uma unidade teórica sem cair em dogmatismos. Ao mesmo tempo, mostram que a psicanálise se desenvolve justamente por meio da crítica e da revisão constante de seus pressupostos. Os limites e críticas da psicanálise não a invalidam como prática clínica e campo teórico. Ao contrário, fazem parte de sua própria constituição enquanto saber que lida com a complexidade da experiência humana. Freud nunca prometeu soluções rápidas, verdades absolutas ou curas definitivas. Sua proposta sempre foi mais modesta e, ao mesmo tempo, mais exigente: escutar o sujeito em sua singularidade. Reconhecer, então, os limites da psicanálise é reconhecer também sua ética, ao recusar generalizações simplificadoras e ao sustentar o conflito como dimensão constitutiva do sujeito. A psicanálise se mantém como um saber crítico, aberto à revisão e à transformação. É justamente nessa abertura, e não na pretensão de totalidade, que reside sua força e sua permanência no debate contemporâneo. Concluindo, gente, por que, né? Como responder essa pergunta, por que a psicanálise? Para mim, é afirmar a importância de um saber que reconhece a profundidade e a ambiguidade da experiência humana. A psicanálise permanece atual, porque insiste na escuta do sujeito, na valorização da palavra e na recusa de soluções simplificadoras para o sofrimento. Ontem, na nossa palestra de ontem, eu ouvi com muito carinho que, às vezes, o paciente só tem uma pessoa que ouve ele, que é o psicanalista. Às vezes a pessoa tem uma vida tão difícil e solitária que só ali, na psicanálise, ele consegue se soltar. Em um mundo que frequentemente silencia o mal-estar, né? Não, isso aí vai passar, é assim mesmo, né? Ou tenta eliminá-lo por meios técnicos, né? A psicanálise propõe um caminho mais exigente, porém mais ético, o de escutar, interpretar e assumir a própria história. É nessa aposta na palavra e na singularidade que reside sua razão de ser e sua permanência no campo do saber
e da clínica. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que as perguntas sejam muito melhores do que o que eu passei para vocês e que eu possa aprender um pouco mais com elas. E espero que tenha perguntas, né? Porque senão, ou foi muito ruim, ou vocês estão tímidos demais. Então, por favor, gostaria muito de receber alguma pergunta. Coisa boa. Usar isso aqui para a gente continuar, né? Pensar psicanálise e também fazer a crítica necessária da psicanálise para que ela não perca a sua potência, né? Que é literalmente essa prática clínica de cuidar daquele que sofre, né? Existencialmente falando. Eu costumo dizer que é isso, né? A psicanálise ela contribui para que o sujeito ele possa existir melhor, né? Para que ele exista melhor, porque a existência ela é isso, ela é contradições, elas são ambiguidades, elas são hipocrisias, é isso que também eu costumo repetir, né? Todo aquele sujeito que tenta afirmar, eu sou assim, né? Eu nunca farei isso, eu nunca farei aquilo, né? Eu sempre coloco isso. Então, depende, né? Depende, porque a existência ela é isso. Ela nos coloca dia a dia essa situação. Mas tem duas coisas que eu queria colocar para você, Alan, e eu quero convidar todo mundo aqui também, que a gente possa pensar junto, né? Não só fazendo perguntas para o Alan, mas como fizeram ontem, né? Colocando pontos de vistas, né? Fazendo debate, para que a gente faça conferências também diferentes do que é colocado, de uma maneira, né? Que seja apenas doutrinária, mas que seja também fábrica de pensar, né? Todos que são mais próximos de mim, que também está na comunidade, sabe, formação psicanalítica é fazer psicanálise. Não é só ler Freud, não é só estudar Lacan, não é só estudar o Firenze, não é só estudar Winnicott, não é só estudar Bion, é produzir também, é saber o que o Alan produz de psicanálise, o que ele pensa para a psicanálise, o que é o Alan como Freud ou psicanalista, né? O que sua clínica o ensina. Por isso que eu sempre coloco, né? O tripé ele tem que ser deixado de lado porque ele tem que ser colocado uma quarta potência que é o da transmissão. Escrever, falar sobre, colocar problemas, pensar, incomodar, sem medo de incomodar. Tá? Psicanalista que tem medo de incomodar com as suas questões, vamos repensar essa prática, né? Mas a escola onde é que eu tô, você paga, gente. Já que é a escola que paga muito, que cobra muito caro, sabe? Tem que aguentar, né? Tem que aguentar. Então vamos colocar algumas coisas aqui, o Alan, que assim, que eu coloquei aqui duas questões